Meus caros, hoje na ordem do dia comentaremos sobre o emblemático e inquietante caso Morgan, aquela terrível crise que efervesceu no início do século XIX nos Estados Unidos, mas que repercute até hoje em toda a ordem maçônica. Da mesma forma que por 5 vezes quase toda a vida foi extinta no globo terrestre, a ordem maçônica também viveu momentos de muito estresse, tensão, momentos chave na sua história, na sua evolução, que poderiam ter repercutido de tal modo que levariam ao fim, ao apocalipse dessa experiência chamada maçonaria. Meu prezado iniciado nova-iorquino ou de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E neste momento já peço a você que se inscreva em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo no futuro e já dê um like nesse vídeo, porque senão depois você esquece. Muito obrigado! O cidadão norte-americano William Morgan nasceu no estado da Virgínia em 1774. Alistou-se na milícia estadual e participou da guerra contra o Reino Unido de 1812. Morgan afirma que chegou à patente de capitão, mas isso não tem nenhuma comprovação, nenhum registro formal. Após essa breve fase militar, digamos assim, ele se dedicou a pequenos negócios, como a abertura de uma cervejaria, mas todos faliram. Com muitas dívidas e muitos problemas com a lei, Morgan se mudou para a cidade de Batávia, no norte do estado de Nova York. Atualmente, essa cidade tem apenas 16 mil habitantes. O Sr. Morgan tinha fama de ser uma pessoa muito difícil em termos de convivência social e pessoal. Ele bebia muito, farreava todo dia, não saía das tavernas, brigava nas ruas e era um jogador compulsivo. Gostava de falar para todos que era um maçom ativo, mas nunca foram descobertos registros confiáveis desta condição. Devido ao seu comportamento errático e muito problemático, entre 1825 e 1826, ele foi reiteradas vezes recusado e rejeitado em várias lojas maçônicas. Isso foi gerando um descontentamento, uma mágoa muito grande no Sr. Morgan. E nessa época, ele começou uma relação de amizade ou de interesse com o editor de um jornal local, o Sr. David Miller. Assim como Morgan, Miller também tinha um ressentimento muito grande com a Sagrada Ordem Maçônica. Em março de 1826, Morgan começou a propagar aos quatro ventos que iria lançar um livro revelando o que ele intitulava de grande parte dos segredos maçônicos, e para esta empreita contava com a ajuda de seu amigo David Miller, que tinha uma gráfica à disposição. Morgan, todo dia, durante as suas bebedeiras nas tavernas, dizia para todos que ia entregar todos os segredos e os mistérios dessa entidade. Essa atitude do Sr. Morgan, de acordo com alguns, teria gerado um pouco de apreensão e um pouco de descontentamento entre alguns membros da maçonaria. De qualquer modo, no dia 11 de setembro de 1826, Morgan foi preso por não pagar dívidas, por estelionato e acusado também de roubo. Seu parceiro de negócios, Miller, pagou a sua fiança e ele saiu livre. Porém, alguns dias depois, Morgan acabou sendo preso novamente. Aqui chega o momento chave, emblemático, porque durante essa segunda prisão, Morgan desapareceu da face da terra. Sumiu da cadeia, nunca mais foi visto na cidade, na região, no mundo inteiro. Estava assim lançado um mistério terrível e também inquietante. Onde estaria William Morgan? Quem desapareceu com ele? E por quê?
A primeira hipótese ou teoria sobre por que ou como Morgan desapareceu afirma que ele teria conseguido escapar da cadeia, uma habilidade que ele tinha ali em fugas, algo do tipo, e fugira para o Canadá por conta própria. Ali viveu até o seu falecimento. Alguns diziam que ele foi para a cidade de Albany. A segunda hipótese é mais ou menos semelhante à primeira, mas existiriam alguns maçons que teriam ajudado Morgan a fugir para um destino distante, até para que ele não lançasse o seu livro, não ficasse mais divulgando essas tais verdades ou histórias que ele ameaçava publicar. Estes maçons então teriam dado a ele a quantia de $500, um belo montante naquela época, para ele recomeçar sua vida bem longe daquela região. Mas a terceira versão ou teoria é a mais emblemática e tenebrosa. Diz essa narrativa que alguns maçons teriam orquestrado a retirada do cidadão da cadeia. Depois levaram o indivíduo até as cataratas do Niágara ou algum dos grandes lagos e teriam dado um fim na pessoa ali mesmo. Morgan teria sido então afogado nessas águas geladas, por isso que ele nunca mais foi visto em lugar algum. Após a guerra de 1812 contra o Reino Unido, os Estados Unidos estavam passando por uma crise tremenda. Recessão, desemprego, descontentamento, falta de rumo. Essa crise trazia muitos problemas às famílias e o clima era de uma certa tensão em relação às chamadas classes dirigentes. Nesta condição eram encaixados os maçons, a maioria caucasianos, com relações próximas ao poder ou integrando os círculos dominantes. Portanto, uma hipótese assim de que maçons agiram muito mal, realizando um crime brutal dessa natureza, dessa forma, era um componente de fácil disseminação, de fácil explosão nesse terreno tão fértil de mágoas e tristezas. Assim, de um evento isolado e pontual, começou a surgir uma verdadeira maré de muito rancor, revanchismo e ataques contra a ordem maçônica, inicialmente naquela região norte ali do estado de Nova York, depois por todo o nordeste dos Estados Unidos. O reverendo batista David Bernard de Nova York, por exemplo, iniciou uma cruzada tremenda contra os maçons que perduraria por mais de 40 anos. O reverendo publicou até um livro chamado A Luz da Maçonaria, com ataques e críticas extremamente pesadas à entidade. Ele ordenou que os maçons não fossem mais aceitos nas igrejas, excomungou todos, atacou as indicações de iniciados a cargos públicos e assim por diante. Outra consequência deveras relevante foi o surgimento, em 1828, daquele que seria o terceiro partido oficial americano, além dos dois principais já existentes, republicano e democrata, chamado exatamente de Partido Anti-Maçom. Era baseado apenas na ideia de eliminar todas as sociedades secretas, em especial a maçonaria, do território americano e de todo o globo. O partido cresceu vertiginosamente. Acabou sendo lançado em nível nacional em 1830. No ano de 1833, teve seu apogeu, com 25 congressistas eleitos. Na eleição presidencial de 1832, o partido anti-maçom chegou a lançar um candidato próprio. Essa crise do caso Morgan abalou a imagem pública da maçonaria de uma forma avassaladora. Maçons passaram a ser muito mal vistos em muitos círculos. Diversos candidatos a cargos públicos, por exemplo, eram estimulados ou mesmo obrigados a se declarar como sendo não maçons e deviam, se desejavam vencer os pleitos, criticar a entidade. O desespero de muitos integrantes da maçonaria, seus familiares e amigos, levou a uma drástica redução no número de membros. Em 1820, existiam mais de 400 lojas nos Estados Unidos, com 12 mil maçons ativos. 10 anos depois, em 1830, o número de maçons ativos
caiu para menos de 2.000 associados. A maioria das oficinas fechou as suas portas. Na cidade de Nova York, existiam 480 lojas em 1825, mas restaram apenas 75 em meados de 1835. Mas o principal efeito, a principal consequência do caso Morgan para a maçonaria foi uma transformação, uma mutação que ocorreu exatamente no que muitos chamam da verdadeira essência da ordem maçônica. Os líderes nos Estados Unidos e, por que não dizer, no mundo inteiro, perceberam que era necessário, para que a ordem não perecesse, não fosse extinta de uma vez, que fossem feitas algumas mudanças no conteúdo, digamos, dos seus trabalhos, dos rituais e também do que era praticado no interior dos templos maçônicos. As grandes lideranças da maçonaria resolveram então estabelecer uma guinada, uma mudança profunda em relação, por exemplo, ao conteúdo esotérico, o chamado ocultismo, o simbolismo ancestral, todo esse exuberante corpo de princípios, ensinamentos e doutrinas deveriam ser suprimidos, reduzidos, até para repudiar aquele falso rótulo que muitos apregoavam à maçonaria de ser uma, entre aspas, seita satânica, iluminista, algo desse tipo. A entidade passaria então a buscar uma imagem de bom mocismo, de que pratica o bem efetivamente através de atividades que são de mais fácil assimilação pelo povo em geral do que os trabalhos esotéricos, gnósticos, da alquimia e assim por diante. A maçonaria, então, notadamente nos Estados Unidos, fez a transição de uma escola de mistérios para uma organização mais voltada à caridade, à filantropia. As lojas ficaram mais parecidas com salões, as atividades de educação passaram mais para atividades de captação de recursos, de eventos. As instruções sobre o simbolismo, esoterismo, foram esvaziadas, diluídas, passaram a um plano inferior, praticamente até ignoradas nos trabalhos. As ordens maçônicas ficaram mais semelhantes a clubes sociais e instituições de caridade. Para muitos pesquisadores, essa alteração drástica e radical no perfil da entidade representou a salvação da ordem, senão a extinção seria praticamente uma certeza. Alguns analistas afirmam que, entre aspas, a maçonaria vendeu a sua alma ancestral, esotérica e iluminista, em troca da aceitação e do perdão do público em geral. Em meados do século XIX, o número de membros começou a se elevar novamente, novas lojas foram fundadas e a ordem se recuperou de certa forma após essa tremenda crise do caso Morgan. A esperança daqueles que realmente apreciavam o tipo de trabalho, o perfil anterior, antigo e mais original da ordem maçônica é de que, com o tempo e com as circunstâncias mais favoráveis, o genuíno espírito da arte real maçônica possa ser ressuscitado novamente, florescer e integrar os templos, as ágoras dos trabalhos dessa sublime ordem. Meus caros historiadores iniciados, após estes nossos breves comentários sobre a crise Morgan, fica evidente para nós que, se naqueles tempos que não existia nem rádio, nem TV, muito menos internet, a repercussão foi dessa monta, com todo esse poder de arrasar completamente ou quase a maçonaria, imaginem uma questão assim nos dias de hoje, nesse tempo de altas tecnologias de comunicação, redes sociais, virtuais. E agora, quase meia-noite em ponto, meu dedicado investigador CSI iniciático, peço a você que se inscreva em nosso canal se ainda não o fez, compartilhe esse conteúdo e também ative as notificações. E se você esqueceu, também dê um like
nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço.